Você já sentiu que um olhar podia conter uma missão inteira? Entre os corredores do Templo de Jerusalém, em meio à movimentação solene dos fiéis e o aroma do incenso que se elevava ao céu como prece silenciosa, dois jovens estavam ali. Não havia palavras trocadas, não havia promessas. Mas havia algo mais forte do que tudo isso, um silêncio cheio de sentido. Entre José e Maria, naquele primeiro olhar, não havia dúvida, não havia desejo desordenado, nem confusão. Havia apenas um reconhecimento profundo, misterioso, como se suas almas já soubessem o que o tempo ainda não tinha revelado, como se o céu inteiro os tivesse preparado para aquele instante. José, o jovem humilde e justo, estava acostumado ao silêncio. Trabalhava com as mãos, escutava mais do que falava e dentro dele havia uma paz rara, moldada por uma vida de obediência. Maria, ainda menina, mas repleta de graça e recolhimento, era o reflexo puro de uma alma entregue. Ambos estavam no templo por devoção, mas foram conduzidos por algo que ultrapassava o visível. Quem os visse talvez enxergasse apenas dois jovens judeus entre tantos outros. Mas o que acontecia ali não era comum, era celeste. Você já passou por isso? Estar em um lugar comum fazendo algo cotidiano e de repente sentir que algo maior te atravessa? Como se o tempo parasse, como se o céu dissesse: preste atenção, isso é maior do que você imagina. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e talvez até explicar aquele momento da sua vida que nunca fez sentido até hoje. Naquele ambiente sagrado, nenhum gesto ousado, nenhum movimento precipitado. José abaixa o olhar. Maria caminha para outra direção. Mas algo foi selado, como se o próprio Deus tivesse permitido que, mesmo sem entenderem tudo, eles soubessem que suas histórias estavam entrelaçadas desde sempre. Esse primeiro encontro não foi marcado por palavras, mas por uma correspondência interior que só acontece entre almas já escolhidas. Ele a viu e, sem saber como, reconheceu. Ela o viu e, sem entender porquê, sentiu paz. E talvez seja assim que começam as maiores missões. Em silêncio, no mais absoluto recolhimento, sem barulho, sem alarde. O céu fala sem fazer ruído. E naquele encontro, sem toque, sem promessa, José e Maria foram marcados por algo eterno. Enquanto o templo permanecia cheio de sons, rituais e passos, ali, no meio da multidão, dois corações se calaram, mas ouviram algo que ninguém mais escutou. Não foi amor como o mundo entende, foi missão. Foi entrega antes mesmo de saber o que viria. Foi o início de um caminho que passaria pelo sim, pela fuga, pela pobreza, pelas incertezas, mas também pela glória de ser parte do maior plano de amor já escrito. E agora prepare-se para enxergar o que muitos nunca perceberam sobre esse encontro. E enquanto o templo continuava com seus cânticos e orações, algo invisível acontecia entre aqueles dois jovens. Não houve declarações, nem votos trocados, mas houve um acordo silencioso entre o céu e a terra. O tipo de encontro que não precisa de muitas palavras, porque é sustentado por uma missão que já foi escrita muito antes de nascerem. E talvez, ao escutar isso agora, algo dentro de você também esteja sendo tocado. Se esse momento falou com você de alguma forma, se já viveu algo parecido, ou se apenas sentiu algo diferente ao imaginar essa cena, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. Às vezes, uma partilha simples como a sua pode consolar alguém que está buscando exatamente essa resposta. A sua voz importa, e nesse espaço sagrado que formamos juntos, cada palavra constrói um testemunho vivo sob a proteção dos anjos. E se essa história te alcançou, se trouxe luz ou paz para o seu dia, curta este vídeo. É um gesto pequeno, mas que tem um peso imenso. É assim que conseguimos chegar a mais corações, talvez até aqueles que, sem saber, estão precisando justamente dessa mensagem. E se deseja continuar caminhando conosco, recebendo conteúdos como este, que não apenas informam, mas alimentam a alma, se inscreva no canal. Aqui, você nunca estará sozinho. Somos uma comunidade protegida por São José, guiada por algo maior do que nós. E cada novo membro fortalece essa corrente silenciosa de fé que atravessa o tempo. E enquanto José e Maria se afastavam discretamente, sem saber que ali começava o fio mais sagrado da história da salvação, algo permanecia entre eles.
e entre nós, agora, como um segredo guardado à espera de ser desvendado. José permanecia ali, no templo, como quem já sabia que a presença mais poderosa não estava no som, mas no silêncio. Seu olhar não se perdia na movimentação, tampouco se distraía com as grandiosidades do ambiente. O jovem carpinteiro não vinha em busca de espetáculo. Ele buscava escutar. E escutar exige mais do que ouvidos atentos. Exige um coração educado na escuta da vontade divina. Entre murmúrios de orações alheias, o barulho dos passos sobre a pedra e as vozes dos sacerdotes entoando cânticos antigos, José se recolhia por dentro. Era ali, naquele santuário vivo do coração, que ele encontrava o verdadeiro altar. A oração de José era feita de poucas palavras e muita entrega. Não pedia por glórias humanas, não buscava recompensas visíveis. Seu clamor era por discernimento, pela sabedoria para tomar decisões certas, pela coragem de obedecer sem entender. Ele já vivia, sem saber, o tipo de espiritualidade que tantos santos mais tarde descreveriam como o mais alto grau de união com Deus, a total disponibilidade interior. São Bernardo de Claraval escreveria sobre esse tipo de alma que nada exige, nada impõe, mas tudo acolhe como vindo do alto. E é exatamente esse retrato que vemos em José, o homem justo, não por ser impecável, mas por estar inteiro diante de Deus. Seu coração era terreno fértil para a escuta, não o tipo de escuta que apenas ouve, mas aquela que responde, que se cala por fora, mas se movimenta por dentro. José escutava as Escrituras como quem escava um tesouro escondido. A cada leitura do Gênesis, a cada salmo proclamado, a cada profecia de Isaías, seus olhos não buscavam explicações intelectuais, mas caminhos. Seus pensamentos não se perdiam em teorias. Eles voltavam-se para uma única pergunta: o que o Senhor quer de mim? E é nesse silêncio profundo que se revela a grande força de José. Ele se tornaria mais tarde o guardião do mistério, aquele que protegeria o Verbo encarnado, mesmo sem compreender plenamente os desígnios do céu. Mas esse papel não nasceu em Belém. Nasceu ali, no templo, no tempo da escuta, na escola da adoração. É impossível compreender a missão de José sem entender sua alma contemplativa. Um homem que não precisava de sinais visíveis para acreditar, que era capaz de obedecer a um anjo em sonho, sem exigir prova alguma. Quem consegue fazer isso? Apenas quem já aprendeu a reconhecer a voz de Deus no mais íntimo de si. Santo Tomás de Aquino, ao falar sobre os dons do Espírito Santo, nos lembra que o dom de conselho é especialmente ativo naqueles que vivem em estado de recolhimento interior. E isso se aplica a José de forma exemplar. Sua vida já era conduzida por este dom muito antes do anjo lhe trazer a primeira revelação. Sua sabedoria não vinha de livros, mas da escuta constante da verdade. E essa verdade não gritava, sussurrava. Há algo profundamente atual nessa postura. Em tempos de excesso de informação, de vozes disputando atenção por todos os lados, José nos ensina o poder da presença discreta e da escuta constante. Ele é a prova viva de que as grandes missões não são dadas aos mais falantes, mas aos mais atentos. A alma barulhenta não escuta Deus. A alma apressada não entende o céu. José não tinha pressa, não atropelava o tempo. Sabia esperar, sabia meditar. Isso o preparou para o inesperado. E quando o inesperado chegou, com a Virgem grávida, com a fuga para o Egito, com a missão de proteger o Filho de Deus, ele estava pronto. Esse preparo invisível é o que muitos ignoram. Mas é exatamente aí que mora o segredo da autoridade silenciosa de José. Ele era forte porque era submisso. Era firme porque era dócil. Era discreto porque confiava. Tudo o que ele viria a viver já estava sendo moldado ali, naquele templo, onde sua oração era mais atitude do que palavras, onde sua fé se manifestava em forma de disponibilidade. E se hoje, tantos se sentem perdidos em suas decisões, pressionados por urgências, esmagados por dúvidas, talvez a resposta esteja no modelo de José. Não em fugir da realidade, mas em mergulhar no silêncio. Não em resolver tudo, mas em ouvir com profundidade. José nos mostra que o homem espiritual não é aquele que sabe muito, mas o que é capaz de escutar sem se perder.
que se curva sem se humilhar, que confia mesmo quando tudo parece contraditório. A oração de José não era performática, era verdadeira e, por isso, transformadora. Era uma oração que já continha, em seu núcleo, a prontidão para aceitar o mistério. O mesmo mistério que, anos mais tarde, ele protegeria com as próprias mãos. A oração no templo não era apenas de elevação da alma, era preparação para a batalha. Uma batalha que seria travada sem espadas, mas com obediência. E isso tem um impacto que poucos reconhecem. Não há maior escudo na batalha espiritual do que uma alma rendida à vontade de Deus. Agora eu quero ir mais fundo nessa vida interior que moldou o caráter de José. Porque o que muitos ainda não perceberam é que a verdadeira força do carpinteiro de Nazaré não estava nos braços que erguiam madeira, mas no espírito que permanecia inclinado diante do Eterno. Ele aprendeu a obedecer onde muitos desistem, no silêncio prolongado, na oração sem respostas imediatas, no recolhimento que parece invisível, mas constrói o invisível. Comente: estou nessa caminhada também, e se esse silêncio te falou, ele já começou a te transformar. Maria estava ali, não por acaso. Era discreta, mas irradiava uma presença que não passava despercebida entre os que realmente viam com os olhos do Espírito. Crescera sob os cuidados dos sacerdotes, consagrada desde menina, entregue ao serviço do Senhor ainda antes de entender o que isso significava em sua plenitude. Era uma menina de fé madura, silenciosa como a madrugada, mas com uma luz interior que ultrapassava o que a razão podia explicar. No templo, onde o sagrado era rotina e os olhos estavam habituados ao mistério, Maria se movia como quem já sabia, instintivamente, onde colocar os pés. Seu recolhimento não era timidez, era zelo, era pureza em estado pleno, aquela pureza que não afasta, mas atrai, que não se impõe, mas transforma. As Escrituras já a prenunciavam: eis que a Virgem conceberá. E mesmo sem que as palavras fossem compreendidas por todos, os céus já se inclinavam ao vê-la. Santo Agostinho escreveu que Maria concebeu pela fé antes de conceber em seu ventre, e talvez seja isso que fazia sua presença tão carregada de sentido mesmo antes da encarnação. Havia nela um sim eterno já habitando. A tradição relata que Maria vivia no templo em contínua oração, aprendendo a escutar a voz de Deus no silêncio, onde poucos ainda sabiam escutar. Ali, entre oferendas e cânticos, entre doutrinas e sacrifícios, ela se mantinha em constante vigilância interior, como um cálice sendo preparado para conter o sangue do Cordeiro. São João Damasceno a chamou de a mais pura filha de Sião, e de fato, era como se ela fosse a única capaz de corresponder à santidade do espaço sagrado, com a santidade do próprio coração. Não era apenas sua beleza exterior que chamava a atenção. Não se tratava de aparência. Era o brilho de uma alma sem mácula, uma alma guardada, preservada, protegida desde o ventre, como proclamaria o dogma da Imaculada Conceição séculos depois. Os olhos que pousavam sobre Maria não viam apenas uma jovem entre outras. Era impossível permanecer o mesmo após cruzar com seu olhar. Mesmo sem saber porquê, as pessoas percebiam algo que lhes escapava, uma verdade oculta que se fazia sentir, sem se revelar completamente. Foi nesse contexto que José a viu, um olhar breve, mas carregado de algo que não cabia em palavras. Havia uma paz que se impunha, um tipo de certeza que não vinha da lógica, mas da graça. José, homem justo, habituado a perceber os sinais de Deus nas pequenas coisas, soube naquele instante que ali havia um segredo maior do que ele poderia compreender. Ele não sabia que aquela jovem seria a mãe do Salvador, mas sentiu que, diante dela, tudo o mais se calava. Maria, por sua vez, não retribuiu com gestos ou palavras. Ela não precisava. Sua alma, profundamente dócil à vontade do Altíssimo, também reconheceu algo em José, não no sentido romântico que o mundo tanto insiste em projetar sobre os encontros, mas no sentido eterno, um reconhecimento espiritual, uma ligação entre almas preparadas por Deus para cooperarem no mesmo plano. São Bernardo de Claraval dizia que Deus escolhe os seus instrumentos com sabedoria infalível, e ali, naquele instante simples e sagrado, dois desses instrumentos se cruzavam,
ainda sem saberem o peso que carregariam. Nos registros apócrifos, como o protoevangelho de Tiago, lemos que Maria foi apresentada ao templo com apenas 3 anos e permaneceu ali até os 12. Cresceu longe das distrações do mundo, sendo moldada pela oração, pela escuta e pela obediência. A liturgia da Igreja, ao celebrar a apresentação de Maria, reconhece esse tempo como decisivo para sua formação espiritual. Não era uma infância comum, era um preparo sobrenatural. E enquanto tantos se perdiam nas agitações do mundo exterior, ela se tornava espaço habitável para o próprio Deus. Não havia espaço em seu coração para ambições humanas. A castidade não era imposição, era escolha livre. A obediência não era peso, era liberdade plena. Tudo nela era ordenado, harmonioso, disposto à vontade divina. E talvez por isso o encontro com José tenha sido possível, porque 2 corações totalmente livres puderam se reconhecer no meio da multidão, sem um toque, sem um som, apenas pela sintonia do céu. É impossível compreender Maria apenas com conceitos. Ela não cabe nos esquemas teológicos frios, embora esteja presente em todos eles. Ela é a nova Eva, a filha de Sião, o jardim fechado cantado no Cântico dos Cânticos. Sua pureza não é ausência de pecado apenas, mas presença contínua da graça. Sua vida, desde a infância, foi marcada por escolhas que prepararam o mundo para a chegada do Salvador. José também não poderia compreendê-la por inteiro, mas sentiu, naquele momento, que tudo o que ele havia buscado em silêncio, justiça, verdade, missão, estava, de algum modo, presente naquela jovem, não porque ela dissesse algo, mas porque sua simples existência comunicava aquilo que nenhuma voz humana seria capaz de exprimir. E nesse ponto, há algo que também nos toca diretamente. Quantas vezes passamos por encontros que não entendemos na hora, mas que mudaram tudo? Quantas vezes fomos tocados por alguém que não precisou dizer muito, mas cuja presença acendeu algo dentro de nós? Talvez essa memória viva em você agora, como um eco distante. Se esse pensamento despertou algo no seu coração, escreva nos comentários. Estou nessa caminhada também. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque o que começou com um simples olhar no templo carregava uma missão tão imensa que nem os anjos ousavam tocar sem reverência. O incenso subia e os cânticos se misturavam ao burburinho dos passos no templo. O ambiente parecia se mover em ritmo próprio, como se o tempo obedecesse a outro compasso. E ainda assim, naquele instante exato entre a entrada lateral e o pátio dos sacerdotes, algo parou. Não o tempo, mas o olhar. Um instante que não pediu palavras, porque as palavras limitariam o que estava sendo revelado. Maria passava com o véu discreto, passos recolhidos e leves. José, com as vestes simples, rosto sereno e o olhar próprio de quem carrega mais perguntas do que respostas. Quando seus olhos se encontraram, o silêncio não foi vazio, foi preenchido de sentido. Não foi paixão, porque a paixão desordena. Foi algo infinitamente maior. Foi reconhecimento, como quando alguém encontra um símbolo que já carregava dentro de si, mas ainda não sabia nomear. José viu em Maria algo que não sabia que esperava: pureza, recolhimento, força silenciosa. E Maria, ao olhar para ele, não sentiu medo, nem curiosidade. Sentiu reverência, como se soubesse que ali estava alguém que não a desejava como o mundo deseja, mas que a acolheria como Deus acolhe. O olhar dele não invadia, protegia, e o dela não seduzia, entregava. Esse tipo de encontro não acontece por acaso. Os padres da Igreja sempre ensinaram que os sinais da providência são sutis, mas poderosos. Santo Agostinho dizia que o coração tem razões que a razão não compreende, mas que a fé reconhece. E nesse momento, fé e razão se calaram. Foi alma com alma. O mistério do amor verdadeiro, que nasce antes da palavra, que se sustenta no silêncio e se manifesta na obediência. Um amor que já conhecia o peso do sacrifício, ainda que não o soubesse com clareza. Santo Tomás de Aquino afirma que a castidade é a guarda da integridade do amor. E ali, naquele instante sagrado, o que houve foi um amor que já se oferecia inteiro, sem se possuir. Um amor castíssimo.
Casto não porque nega, mas porque purifica. Casto porque não precisa dominar para permanecer. Foi isso que se viu naquele olhar. Não um desejo de ter, mas uma prontidão para servir. O mundo chama isso de renúncia. O céu chama de missão. Os olhos de José não buscaram resposta. Buscaram confirmação. E Maria, mesmo tão jovem, carregava em si uma luz serena, a mesma luz que depois o anjo Gabriel reconheceria, ao saudá-la como cheia de graça. Mas ali, ainda antes da anunciação, o céu já preparava tudo. José, o guardião do mistério, já estava sendo apresentado àquela que traria em si o próprio Verbo. E mesmo sem compreender, ele consentiu, não com palavras, com o olhar, a encontros que mudam destinos. Este mudou o curso da história da salvação. Um homem justo, reservado, firme, uma jovem pura, consagrada, silenciosa. Duas almas escolhidas se cruzaram como se o próprio céu tivesse orquestrado o trajeto. São João Paulo II diria mais tarde que José foi escolhido para guardar o Redentor e que não é por acaso que ele foi preparado desde a juventude para tamanha missão. E tudo começa aqui, sem promessas, sem toque, sem nome trocado. Apenas com um olhar e a certeza de que algo maior estava começando a acontecer. Talvez por isso, o olhar de José não foi fugidio. Foi firme, mas humilde. Porque quem tem a missão de proteger algo tão santo, primeiro aprende a se esconder. Ele não tentou dominar a cena, não quis se impor, apenas reconheceu e recuou. Porque reconhecer não significa sempre se aproximar. Às vezes, significa respeitar o tempo divino das coisas. O olhar de Maria também não foi insistente. Não houve timidez, mas recolhimento. Não houve receio, mas entrega silenciosa. Ela sabia que estava ali por Deus. E de alguma forma, também soube que aquele homem seria necessário, não para completá-la, mas para guardá-la. Porque o amor verdadeiro não chega para preencher o vazio, mas para proteger aquilo que já é pleno. O templo seguia com suas orações, suas oferendas, sua rotina sagrada. Mas entre aquela multidão, algo raro aconteceu. Um olhar entre duas almas escolhidas. Um instante breve, mas eterno. Algo que permanece mesmo quando os dois seguem caminhos distintos, porque o olhar deixou marcas invisíveis, mas definitivas. Agora, eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério que começou sem palavras, mas já trazia em si a força da missão e a semente da obediência. Um instante que muitos talvez nunca tenham notado nas Escrituras, mas que carrega um peso espiritual incalculável. Comente. Isso faz sentido para mim. E deixe que essa história continue tocando outras almas através de você. O templo permanecia em sua rotina sagrada, mas acima do que os olhos humanos podiam ver, o invisível se movia. Enquanto os passos de José e Maria se distanciavam em silêncio, algo permanecia entre eles, algo que os ligava sem exigir explicações. Foi naquele instante singelo, escondido entre colunas e cânticos, que o céu inteiro testemunhou e abençoou. Anjos estavam presentes, não como figuras decorativas ou símbolos poéticos, mas como realidades espirituais atentas àquilo que o Pai selava, como nos registros da Sagrada Escritura em que anjos anunciam, defendem, conduzem e protegem os escolhidos de Deus. Naquele momento, esses mesmos mensageiros celestiais estavam ali, não para intervir, mas para reverenciar. Presenciaram o que poucos perceberam, a união entre o guardião e a guardada. Um homem que teria a missão de defender o maior mistério da história e uma mulher escolhida para ser o altar vivo da encarnação. A tradição da Igreja sempre reconheceu essa escolha divina. São João Paulo II, em sua exortação apostólica Redemptoris Custos, afirmou que São José foi envolvido num mistério da redenção, desde antes da Anunciação. Ele não foi um recurso de última hora, mas parte do plano eterno. Deus, que nada deixa ao acaso, quis que o Salvador fosse confiado a um pai terreno, e quis que esse pai fosse José. Essa escolha, porém, não se deu no dia do sonho revelador pelo anjo. Ela já estava entrelaçada na história de José e Maria muito antes. Deus já havia derramado uma graça especial sobre aquele primeiro encontro.
Enquanto os olhos discretos de José evitavam qualquer presunção, e Maria conservava no coração aquilo que não podia ser compreendido, o céu os cobria com sua sombra protetora. Como o Espírito que pairava sobre as águas na criação, agora pairava sobre duas almas criadas para guardar, juntos, o Verbo feito carne. São Tomás de Aquino, ao refletir sobre a providência divina, afirma que Deus, em sua perfeição, ordena tudo com sabedoria e justiça, dando a cada um a missão de acordo com sua capacidade e fidelidade. E foi justamente isso que aconteceu ali. José, embora ainda não soubesse, havia sido treinado pelo silêncio, pela humildade, pela obediência. Era exatamente isso que o tornava o mais apto para ser o guardião do maior dos mistérios, o Deus que se faria homem. Há uma verdade oculta nesse tipo de encontro. Quando Deus une missões, Ele também prepara os caminhos. José e Maria não precisavam de explicações naquele momento. Bastava-lhes a paz que o céu havia soprado sobre suas almas. Uma paz que não se apoia em certezas humanas, mas na convicção silenciosa de quem foi visitado por algo maior do que si. A vida espiritual é cheia desses sinais velados. É como se o céu acenasse discretamente para aqueles que prestam atenção, não no barulho do mundo, mas no sussurro do Espírito. Os santos padres sempre destacaram que a vida de São José foi marcada por uma obediência silenciosa, mas profundamente ativa. E é exatamente aí que mora sua força. Ele não discutia com Deus. Ele ouvia. E nesse ouvir, encontrava clareza para agir. Desde aquele dia no templo, seu olhar para Maria já não era mais o de um simples jovem judeu. Era o de quem, mesmo sem entender, já começava a se dispor ao sacrifício. Quantas vezes nossas batalhas espirituais também nascem no silêncio? Não são anunciadas, não têm palco. A luta pela pureza, pela fidelidade, pela confiança no que não se vê, tudo isso começa com um simples sim, dado em segredo, longe dos olhos do mundo. Foi exatamente assim que começou essa ligação entre José e Maria, silenciosa, escondida, mas firmada por Deus. Santo Agostinho dizia que quem ama a verdade, ama o silêncio. E nesse silêncio vivenciado no templo, onde o barulho das ofertas e dos salmos se misturava ao som interior das decisões divinas, o amor à verdade começou a se manifestar, não como sentimento passageiro, mas como missão eterna. Porque amar, no sentido mais puro, é guardar. E guardar em termos espirituais é estar disposto a sofrer pelo bem do outro, mesmo que isso nunca seja visto. A união entre José e Maria, iniciada ali de forma invisível, carregava exatamente isso: a prontidão para obedecer sem que fosse necessário compreender tudo. A confiança de que, se o Pai unia, era porque havia um propósito maior, não um projeto humano, mas um desígnio eterno. E isso transforma tudo, porque quando uma ligação nasce do alto, não precisa ser explicada, precisa ser vivida. Agora eu quero ir até aquele ponto em que essa ligação começa a se concretizar, não apenas como reconhecimento interior, mas como sinal profético de tudo o que estava por vir. Comente: isso faz sentido para mim, se algo dentro de você também sentiu essa verdade. Eles não conversaram, não houve diálogo nem troca de nomes, mas no silêncio daquele instante, no breve cruzar dos olhares entre José e Maria, algo espiritual se comunicou com profundidade, um tipo de entendimento que não pertence a este mundo. Foi como se ambos, sem saberem exatamente por quê, tivessem dito com o coração: seja feita a vontade de Deus. E foi. Esse momento, aparentemente pequeno e invisível aos olhos alheios, carrega um peso espiritual que só pode ser compreendido à luz da fé e do mistério. Em uma geração que mede os encontros pela intensidade das palavras ou pela força das emoções visíveis, esse olhar entre eles revela o oposto: a pureza da entrega silenciosa, a força da obediência escondida. Maria, cheia de graça, com o coração totalmente voltado à vontade do Altíssimo, reconheceu algo em José que ia além da aparência ou da expectativa. Reconheceu um homem interiormente inteiro, silenciosamente forte, castamente disposto. E José, com sua alma moldada pela espera e pela retidão, contemplou em Maria uma luz que não cegava,
mas serenava. Uma presença que não exigia explicações, mas inspirava reverência. São Bernardo de Claraval, ao comentar sobre a santidade de São José, afirmava que Deus confiou a ele o que havia de mais precioso: a virgindade de Maria, a infância de Jesus, o segredo da redenção. E essa confiança não foi entregue a um anjo, nem a um sacerdote do templo, mas a um homem simples, escondido, que dizia mais com sua fidelidade do que com discursos. A confiança do céu repousa sobre os que permanecem fiéis no escondimento. Esse primeiro olhar foi o início de uma dessas missões silenciosas. Não houve visões celestiais naquele momento, nem trombetas ressoando do alto. Houve apenas um sim, dito de forma invisível, mas tão verdadeiro quanto qualquer voto solene. Um sim que já ecoava no íntimo daqueles dois corações preparados. É curioso perceber como os grandes momentos de Deus se manifestam no oculto. A encarnação não aconteceu em uma praça pública, mas no ventre escondido de uma jovem virgem. A ressurreição não se deu diante de multidões, mas na solidão de um sepulcro. E o início da união entre José e Maria foi selado em um olhar no meio do templo, enquanto todos estavam distraídos com os ritos. Esse é o estilo de Deus. Ele não se impõe, ele se revela no segredo, no detalhe, na disponibilidade de quem sabe escutar o silêncio. Muitos santos comentaram sobre essa espiritualidade do olhar. Santa Teresinha do Menino Jesus falava sobre a importância das pequenas coisas feitas com grande amor. E esse olhar, entre José e Maria, foi pequeno aos olhos do mundo, mas imenso diante do céu, porque ali a obediência encontrou a pureza, a fé encontrou o recolhimento. O futuro esposo da Mãe de Deus reconheceu nela não apenas uma jovem piedosa, mas uma alma totalmente entregue. E Maria, por sua vez, viu em José não um pretendente, mas um guardião do mistério que ainda seria revelado. Esse olhar foi oração, uma oração sem palavras, feita apenas de presença e reconhecimento, como se dissesse: estou aqui, não compreendo tudo, mas confio. E essa confiança recíproca não nasceu de afinidades humanas, mas da graça operando em suas almas. É assim que as missões verdadeiras começam, com humildade, com disponibilidade, com silêncio. A teologia chama isso de docilidade à graça. Não é passividade, mas uma prontidão interior. José e Maria estavam prontos, ainda que não soubessem o que viria. E essa prontidão se manifestou no modo como se olharam, sem pressa, sem desejo de posse, sem ilusão, apenas verdade. O Papa João Paulo II, na sua exortação apostólica Redemptoris Custos, declarou que José foi o homem no qual o Pai confiou o seu maior tesouro. E não é por acaso que esse mesmo José, já no seu primeiro contato com Maria, agiu com a mesma reverência com que agiria depois ao proteger o menino Deus. A forma como ele olhou Maria naquele dia no templo já revelava sua missão futura. Ele seria o protetor, o escudo silencioso, o guardião da promessa. E sua presença ao lado de Maria não seria um obstáculo, mas um sinal da fidelidade de Deus, que nunca deixa seus escolhidos caminharem sozinhos. Essas verdades têm o poder de iluminar também os nossos encontros. Quantas vezes cruzamos com pessoas que não compreendemos no momento, mas que depois reconhecemos como essenciais em nosso caminho? Quantas vezes o silêncio foi mais eloquente do que qualquer discurso? Existe um tipo de comunicação que só o céu traduz. E ao longo da vida, Deus nos permite viver instantes como esse, discretos, mas marcantes, em que algo eterno nos toca de forma inesperada. José e Maria não tinham todas as respostas naquele dia, mas tinham algo maior: confiança no plano de Deus. Por isso, quando falamos de espiritualidade, precisamos reaprender a perceber os detalhes, os olhares que carregam sentido, as pausas que revelam mais do que as falas, os encontros que não seguem lógicas humanas, mas são dirigidos por mãos invisíveis. Esse é o estilo do céu, e o céu não erra. Agora eu quero ir mais fundo nesse mistério, porque se aquele olhar foi oração, então precisamos entender o que de fato foi rezado em silêncio, e o que esse silêncio revelou não apenas sobre José e Maria, mas sobre cada um de nós. Comente: isso faz sentido para mim. Mesmo depois desse encontro silencioso no templo,
Cada um voltou ao seu lugar. José ao ofício simples da carpintaria em Nazaré, Maria ao recolhimento discreto e santo no seio de sua família. O olhar trocado não exigiu proximidade imediata, nem alimentou curiosidades humanas. Era como se aquele instante bastasse por si, como se o céu tivesse sussurrado: ainda não, mas é por aqui. O tempo da espera é um dos mais desafiadores para o coração que já entendeu sua missão, mas ainda não recebeu o sinal de partida. José sabia o valor do silêncio. Ele carregava em si uma obediência que não buscava explicações. Enquanto moldava a madeira com as próprias mãos, seu coração era formado por outro tipo de martelo, o da paciência, da escuta, do tempo de Deus. E Maria, mesmo imaculada, mesmo cheia de graça, não foi poupada do caminho da espera. A Escritura diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Leque 2:19. E o que é guardar, se não acolher o que ainda não pode ser dito, mas já começou a ser vivido por dentro? Essa espera não foi vazia. Foi um campo fértil onde Deus ia plantando virtudes. A vida oculta de José não era menos santa do que sua participação visível nos acontecimentos que viriam depois. Santo Tomás de Aquino afirmava que a ordem divina se manifesta nas coisas pequenas antes de se revelar nos grandes milagres. E foi nesse cotidiano aparentemente comum que José e Maria foram sendo preparados, por dentro, para um chamado que envolveria anjos, perseguições, desertos e glórias invisíveis. Há algo de profundamente profético nesse tempo de formação. A sociedade moderna, acelerada e impaciente, perdeu a sensibilidade para o tempo do céu. Esperar hoje soa como perda, mas à luz da fé, esperar é amadurecer sob o olhar de Deus. São João Paulo II, ao falar sobre José, destacou sua obediência silenciosa, capaz de acolher e confiar mesmo quando tudo parece incerto. E não há formação mais eficaz do que essa: aprender a confiar quando a lógica humana não oferece respostas. José não questionou. Maria não correu adiante. Eles permaneceram fiéis onde estavam, até que o momento de Deus se manifestasse com clareza. É assim que o céu age. Não se impõe, insinua-se, e quando a alma está pronta, ele fala. Mas antes, forma. E a formação verdadeira vem pela fidelidade no ordinário, não pelo desejo constante de sinais extraordinários. Há uma verdade oculta na vida dos santos. Aquilo que o mundo despreza como irrelevante, Deus transforma em escada de santidade. O suor no rosto de José enquanto talhava a madeira não era menos digno do que o incenso no altar. A oração silenciosa de Maria ao amanhecer, longe dos olhos, era tão potente quanto os grandes louvores entoados no templo, porque a santidade se faz de detalhes e o céu se constrói em silêncio. Esse tempo de espera também era uma proteção. Antes da missão, o Senhor sela os seus com a couraça da prudência. Cada dia que passava sem que José e Maria se reencontrassem, era na verdade uma camada de força sendo construída dentro deles. Guardião do mistério. É assim que a tradição descreve São José. E o mistério exige reverência, exige tempo, exige maturidade. Nada foi apressado. Durante essa fase, tudo parecia igual por fora. Mas por dentro, algo estava sendo moldado em silêncio. Esse é o impacto real do tempo de Deus. Ele não grita, mas transforma. E quando transforma, ninguém volta a ser como antes. A batalha espiritual mais intensa não está nas grandes provações externas, mas na perseverança silenciosa diante das pequenas contradições do cotidiano. Foi assim que José venceu. Foi assim que Maria se fortaleceu. Cada martelada de José, cada oração silenciosa de Maria, cada dia vivido sem ver o outro, tudo isso era parte de um projeto eterno que caminhava com passos firmes, ainda que invisíveis. E talvez esse seja o convite mais profundo dessa história: saber esperar como quem já tem fé, não como quem ainda precisa ver, porque quem aprende a esperar com confiança também aprende a reconhecer a hora certa, e quando ela chega, não hesita. Agora eu quero ir até o centro dessa espera silenciosa, onde o tempo do céu começa a se revelar, não com palavras, mas com sinais claros para quem aprendeu a escutar. Comente:
Estou nessa caminhada também. Aquele momento foi como uma semente plantada. Não uma semente qualquer, mas uma daquelas que só o próprio Deus pode lançar em terra fértil, com mãos invisíveis e tempo perfeito. José e Maria não sabiam, mas o céu os havia unido muito antes daquele dia. Aquilo que seus olhos viam ali no templo era apenas o primeiro vislumbre terreno de uma aliança tecida na eternidade. Duas promessas se encontrando, silenciosas, puras, absolutamente obedientes, e mesmo sem compreenderem o como, seus corações já carregavam o porquê. Maria, envolta pela graça e protegida pelos anjos desde o ventre, caminhava com leveza por entre os corredores sagrados. Seus passos não faziam barulho, mas deixavam rastro. José, justo desde a juventude, firme em sua retidão, era o guardião do mistério que ainda não conhecia. Quando seus olhares se cruzaram, algo se moveu no invisível. Não foi paixão humana, mas atração santa, selada pela escolha divina. Um encontro como esse não se explica apenas com palavras. Ele se discerne espiritualmente, como São Paulo ensina. O homem espiritual discerne tudo. Por 2,15. E ali, o espiritual falava mais alto do que qualquer aparência. É por isso que esse momento não pode ser lido com os olhos do mundo. Seria um erro julgar aquela troca de olhares como mera curiosidade juvenil. Ali havia propósito, missão, batalha espiritual em nível elevado. O inimigo já pressentia o que estava por vir, e por isso a presença de São José era tão necessária, não apenas como esposo futuro, mas como escudo vivo, guardião do mistério, escolhido para estar à frente da Sagrada Família. Ele era, desde aquele instante, o defensor do plano que redimiria toda a humanidade. E mesmo sem entender com exatidão, ele sentia como quem já foi treinado por Deus no silêncio, na espera, na obediência. O encontro dos dois foi discreto, mas profundamente impactante. É como descrevem os santos quando falam da santa ignorância, aquela condição espiritual em que a alma não sabe com clareza, mas confia com inteireza. São Bernardo de Claraval diria que a obediência silenciosa vale mais do que 1000 discursos eloquentes. E foi assim que José e Maria se olharam, com obediência, com entrega, com reverência um pelo outro. Não sabiam o que viriam a carregar, mas carregavam o céu em forma de disposição interior. Esse momento no templo também nos revela algo sobre a lógica divina. Deus une propósitos antes de unir pessoas. Ele entrelaça destinos por aquilo que cada alma está disposta a oferecer, a renunciar, a sacrificar. José e Maria foram unidos porque, mesmo tão jovens, eram totalmente de Deus. Não havia espaço para confusão, para orgulho, para desejo egoísta. Eles foram preparados para isso, como vasos escolhidos, como colunas de um plano que nasceria no escondimento e venceria pelas vias mais improváveis. A pureza de ambos era mais do que um estado moral, era uma força espiritual, era sua blindagem. E é por isso que São José é chamado de castíssimo, não apenas porque se guardou, mas porque sua castidade era proteção ativa, um escudo contra toda influência contrária à missão divina. Ele foi desde o princípio o homem do sim discreto, da presença firme, da obediência sem alarde. E Maria reconhecia isso, mesmo sem nomear. Quando o viu, ela não viu apenas um homem. Ela viu um silêncio que a protegia, e foi suficiente. Santo Tomás de Aquino nos lembra que a graça não destrói a natureza, mas a eleva. Naquele instante, a natureza humana de José e Maria foi elevada. Duas naturezas humanas tocadas pela graça, se encontrando sob o olhar de Deus, sem uma só palavra. Isso é mais do que poesia. É uma realidade espiritual que se repete em tantas decisões da nossa vida. Quando Deus une, Ele une pelo invisível, pela afinidade de missão, pela correspondência interior, pelo sim silencioso que só Ele ouve. Não é diferente conosco, quando somos chamados a escolher com quem caminhamos, em que acreditamos, o que protegemos. Esse encontro no templo também revela algo sobre o tempo de Deus. Aquele olhar não foi seguido de promessas imediatas. Não houve pressa, não houve presságio explícito. Houve espera. José voltaria ao seu ofício. Maria voltaria ao recolhimento. Ambos voltariam à vida comum. Mas agora,
com um sinal guardado na alma. Um sinal que ainda não tinha nome, mas já era promessa. A fé madura começa assim. Não exige provas, apenas consente. E eles consentiram. Silenciosamente, interiormente, eternamente. Essa união, ainda em semente, nos mostra que o que começa no invisível é mais resistente ao visível. Que o que nasce no oculto cresce com raiz profunda. E isso diz muito sobre o tipo de relacionamento que Deus abençoa. Aqueles que respeitam o tempo, a missão, o espaço do outro e, sobretudo, a vontade divina. Não foram José e Maria que escolheram um ao outro. Foi o céu que escolheu por eles. Porque Deus não improvisa, Ele prepara. E quando o momento chega, tudo já está pronto. Até mesmo aquilo que ainda parece indefinido. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério. Porque há um detalhe, quase imperceptível, mas que transforma tudo. Um gesto oculto de São José, que naquele encontro deixou uma marca invisível sobre Maria e sobre todos nós, até hoje. Comente. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir contigo a uma cena que talvez você não tenha reparado com tanta atenção, mas que carrega um mistério profundo. Quando Deus une, o coração reconhece. Não por impulso, não pela emoção passageira, nem por atração externa. O reconhecimento verdadeiro nasce do silêncio interior, do espírito em estado de vigilância, da alma que escuta mais do que fala. Assim foi entre José e Maria. Eles não precisaram de promessas ou planos humanos para entender que algo os ligava. Bastou o olhar, e o tempo todo Deus estava ali, permitindo que esse olhar existisse, não como romance, mas como missão. O valor da castidade nesse encontro é mais do que uma virtude moral. É uma linguagem que poucos ainda compreendem. A linguagem do domínio de si, da espera, da doação total a Deus, antes de qualquer entrega ao outro. José e Maria se olharam com um amor que já era oferta. Não buscaram possuir, mas proteger. E é isso que torna essa história tão necessária para os nossos dias. Porque vivemos em uma época em que tudo é rápido, descartável e barulhento. O recolhimento parece fraqueza, a espera parece derrota. Mas para Deus, é exatamente nesse terreno que Ele planta as missões mais fecundas. São Tomás de Aquino ensina que a castidade é a liberdade interior para amar com pureza. E ninguém foi mais livre do que José, ao renunciar a si mesmo para servir a um plano que ele nem compreendia por completo. E ainda assim ele acolheu, silencioso, firme, obediente. Quando Maria entrou na sua vida, ele não viu apenas uma jovem piedosa, ele viu a transparência de Deus diante de si, e isso o moveu. Não para se colocar no centro da história, mas para ser o guardião do mistério, aquele que protegeria, com a própria vida, o plano que o céu havia confiado aos seus braços. A pureza de José não o afastou da realidade. Ao contrário, tornou-o mais atento, mais forte, mais sensível aos sinais. E é disso que tanto precisamos hoje, de homens e mulheres que saibam reconhecer o que vem de Deus, não pelo barulho que faz, mas pela paz que deixa. Quantas decisões erradas nascem de uma alma agitada? Quantas feridas espirituais poderiam ser evitadas se o coração estivesse em silêncio antes de agir? José nos mostra que o recolhimento não é isolamento, é discernimento. É dentro do silêncio que se escuta o que importa, e é no silêncio que se reconhece quem vem de Deus. Você já parou para pensar se está mesmo escutando? Se está vendo com os olhos certos? Ou se tem se distraído com ruídos que só confundem? Maria viu em José mais do que um jovem justo. Viu alguém em quem o céu confiava. E ela, que era toda de Deus, também reconheceu ali a presença do Espírito. Não houve medo porque havia verdade. Não houve pressa, porque havia promessa. Um tipo de união que não se explica, apenas se acolhe. Porque quando Deus une, Ele mesmo se encarrega de confirmar, proteger e sustentar. Não é sobre entender tudo no início. É sobre estar disponível, mesmo sem compreender. É sobre se posicionar com humildade diante do que é maior. É sobre dizer sim com a vida, não só com palavras. São João Paulo II, na sua exortação apostólica Redemptoris Custos, afirma que José viveu uma espiritualidade nupcial marcada pela escuta e pela fidelidade silenciosa.
Nada no relacionamento com Maria foi motivado por desejo egoísta. Tudo foi expressão de uma entrega que colocava o outro acima de si. José foi esposo como se oferece um altar, sem apropriação, sem orgulho, com total reverência. E nós? Temos reconhecido as pessoas que Deus está unindo à nossa missão, mesmo em silêncio? Ou esperamos que tudo venha com sinais evidentes, com garantias, com explicações? José não teve nenhuma confirmação humana. Teve apenas a paz interior, a coerência do olhar puro e o profundo senso de responsabilidade que nasce quando se percebe parte de algo sagrado. Ele não perguntou: "O que eu ganho com isso?" Ele simplesmente aceitou ser o escudo de um plano que não era dele, mas que precisava dele. E talvez hoje, em silêncio, Deus esteja colocando pessoas ao seu lado que não vieram por acaso. Gente que você ainda não entendeu por que chegou, mas que carrega algo importante. Talvez seja a hora de olhar com mais atenção, menos julgamento, mais recolhimento, porque a verdade oculta da missão nem sempre se revela no primeiro instante. Às vezes, ela se apresenta como um fio delicado, que só se percebe quando o barulho cessa. Comente: "Estou nessa caminhada também", porque quando você escreve isso, você testemunha, você se une, você fortalece essa comunidade que caminha junta, sob a proteção dos anjos, reconhecendo que a missão se revela também nos detalhes mais silenciosos. Agora, eu quero ir além dessa primeira ligação entre José e Maria e tocar algo ainda mais profundo. Naquele olhar, no meio do templo, o céu já sussurrava: "Aqui começa a casa de Nazaré." Sem que ninguém percebesse, sem que uma única palavra fosse dita, algo foi selado diante do trono do Altíssimo. José, com sua alma firme como o cedro do Líbano, e Maria, como um lírio escondido entre espinhos, estavam ali, unidos por um fio invisível que ligava seus destinos. E esse fio, apesar de silencioso, já carregava a força de uma decisão divina. Não foi um acaso, não foi coincidência, foi desígnio. A tradição dos santos doutores sempre reconheceu que, quando Deus une duas almas para cumprir uma missão maior, Ele mesmo planta no coração delas um reconhecimento mútuo, uma paz inexplicável e uma atração sem egoísmo. São Francisco de Sales escreveu que Deus, em sua providência amorosa, ajusta os corações que Ele deseja unir por seu propósito eterno. E quem, senão Ele, poderia entrelaçar dois jovens tão puros e silenciosos para guardar o maior mistério da humanidade? O Papa Leão XIII, em sua encíclica Quamquam Pluris, exaltou a grandeza de São José justamente por sua discrição obediente, por sua prontidão em responder sem questionar, a firmeza de um coração que não precisou de provas para acreditar. Ele viu Maria, e mesmo sem compreender tudo, sentiu que ali estava algo sagrado demais para ser tratado como qualquer outra relação. Não houve conquista nem cortejo, houve reverência, e no gesto de abaixar os olhos, José mostrou o que o mundo hoje esqueceu, que aquilo que é de Deus se reconhece com temor e se acolhe com humildade. Essa verdade oculta do primeiro encontro entre José e Maria desafia a lógica humana. Em um mundo que mede valor pelo espetáculo, Deus se revelou no anonimato. E se quisermos compreender esse momento, é preciso também entrar nesse silêncio, onde os anjos falam sem palavras, onde as decisões eternas são tomadas sem alarde. Santo Afonso de Ligório já dizia que o silêncio é a linguagem de Deus, e nesse instante no templo, o silêncio falou mais do que 1000 vozes. A força daquele momento não está no que foi dito, mas no que foi compreendido sem explicação. José compreendeu que deveria proteger o que ainda não entendia. Maria acolheu aquele olhar como quem entende desde cedo que a obediência é caminho de luz. Era como se já soubessem que dali surgiria uma casa pequena, escondida em Nazaré, mas que se tornaria o berço do próprio Filho de Deus. A morada de Deus entre os homens não começou em Belém, mas ali, com 2 corações em estado de vigilância e prontidão. Quantas vezes também nós nos deparamos com algo sagrado disfarçado de cotidiano? Quantas pessoas passam pelas nossas vidas com um propósito que só o céu conhece? Há encontros que não brilham aos olhos, mas acendem luzes eternas dentro da alma. E quando se trata de São José,
Não há exagero ao afirmar que Deus escolheu o mais forte para proteger o mais frágil. E que essa escolha começou ali, com um olhar cheio de propósito e ausência de pretensão. A Virgem toda imaculada tinha olhos que sabiam discernir. E quando ela viu José, viu não apenas um homem, mas viu um chamado. E José, ao vê-la, não viu apenas uma jovem piedosa, mas sentiu que, de alguma forma, sua missão estava diante dele. Não como imposição, mas como revelação. A presença dela o convocava a um tipo de coragem que não faz barulho. A coragem de se fazer pequeno, servo, escudo vivo. Ali no templo, onde tantos oravam por bênçãos passageiras, Deus estava escrevendo uma história que não teria fim. E essa história começou como começam todas as obras mais sublimes, com obediência, silêncio e pureza. 3 virtudes que se tornaram o alicerce de uma família escolhida. E se há algo que o mundo precisa reaprender, é isso: que o verdadeiro impacto de uma vida não está no que ela conquista, mas no que ela sustenta com fidelidade. José sustentou o mistério. Maria gerou a esperança. Juntos deram ao mundo a presença redentora do Cristo. Agora eu quero ir ainda mais fundo naquilo que esse momento despertou. Porque quando o céu sussurra algo como "Aqui começa a casa de Nazaré", não está falando apenas de uma construção de tijolos, mas de uma realidade espiritual que pode acontecer também em nós. Não foi só uma história passada, é uma proposta presente. Cada pessoa que se dispõe a reconhecer, respeitar e proteger o que vem de Deus está, de alguma forma, repetindo aquele gesto de José e aquele silêncio de Maria. Comente: São José, ensina-me a reconhecer e respeitar o que vem de Deus. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também foi tocado por essa história. E isso, por si só, já diz muito. São encontros assim, mesmo à distância, que nos lembram do valor que existe em cada detalhe, em cada silêncio, em cada escolha feita com o coração voltado para o que é eterno. Se essa mensagem fez sentido para você, se te trouxe paz, clareza, ou só aquele suspiro profundo que a alma dá quando encontra algo verdadeiro, deixa seu like. Isso nos ajuda a manter viva essa missão e a continuar entregando conteúdos que não falam só à mente, mas também ao espírito. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se esse conteúdo te fortaleceu, imagina o que ainda está por vir. A inscrição é o jeito mais simples e eficaz de continuar caminhando junto, recebendo sempre que houver algo novo que possa te edificar. E deixa aqui nos comentários a frase: "Essa mensagem foi para mim". Assim eu sei que você ficou até o fim, e a sua presença aqui também se torna parte viva dessa comunidade que cresce protegida sob o olhar de São José. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá, porque algumas respostas não vêm todas de uma vez. Elas se revelam pouco a pouco, quando o coração está atento.